Bom, nós vimos referências relativas no último vídeo e agora nós vamos ver referências absolutas e referências mistas. As referências relativas, quando você vai adicionar uma fórmula, você vai querer referenciar ao endereço das células que você está adicionando nessa fórmula. Você não vai querer passar o valor específico dentro dessa célula, você está passando o endereço dessa célula. Então, uma referência relativa para uma fórmula, a fórmula vai ser relativo às três células acima dela, como a gente viu no exemplo anterior, certo? Aqui eu vou adicionar então o endereço dessa célula, que é o F9, vou somar com esta célula, F10, e somar com essa célula que é o F11. Ao apertar o Enter, vai calcular para mim e me dar o resultado, né? Então é relativo aonde a fórmula se encontra. Eu posso vir aqui usar o meu atalho para exibir a célula, a fórmula que está dentro dessa célula ativa, e ela é relativo aonde essa fórmula se encontra. Então as três células acima dessa fórmula estão sendo fazendo parte da fórmula e é calculado a adição delas, porque foi a fórmula que eu criei. Então é relativo a esta célula, as três células superior a ela, que estão acima dela, são incorporadas dentro da fórmula. Então se eu copiar aqui, vou voltar a ver só o resultado. Se eu mandar copiar, vocês podem ver essas formiguinhas marchando aqui, né? Significa que eu copiei, Ctrl C, um atalho, e Ctrl V para copiar. E para colar, desculpe, para colar, Ctrl V de Vitória para colar. Então, as três células relativas aonde a fórmula se encontra estão sendo somadas e aqui exibindo o resultado. As três células as três células relativas aonde essa fórmula se encontra e acima, né, está sendo exibido o resultado. Aqui você pode ver que são as três células acima, né, relativa aonde a fórmula se encontra. Excelente. Agora eu vou criar outra fórmula aqui com as três células relativas à esquerda dessa célula que eu escolhi. Então eu vou clicar neste endereço, que vai ser o H9, vou somar com este endereço, G9, e este endereço é F9. Você pode dizer que o 999 é a linha, eles estão na mesma linha, e o que muda é a coluna, né? H, G e F. Apertar Enter vai calcular. Eu posso vir aqui no auto preencher e mandar preencher aqui para baixo. E eu vou selecionando aqui então as três células relativas aonde as três células à esquerda relativa aonde a fórmula se encontra é exibida a fórmula, né? Faz parte da fórmula. O que é uma referência absoluta? Ela pega o valor de uma célula e ela não modifica dependendo de onde ela se encontra, como a gente viu anteriormente. Como que eu faço isso? Eu quero calcular a taxa de imposto sobre este valor aqui. Então eu vou exibir aqui embaixo, né? Então eu vou colocar o sinal de igual para criar uma fórmula, escolher esse endereço que é o valor total e vou multiplicar por essa taxa de imposto aqui, C13. E como é que eu torno ela uma referência absoluta? Eu vou apertar F4 no seu teclado aí, ou a tecla F4, e então vai exibir na nossa célula aqui, na nossa fórmula, o cifrão antes da coluna e antes do número da linha. E aí foi adicionado. Vou apertar Enter e aí ele me faz o cálculo e me dá o resultado do produto da taxa pelo valor. Então, se eu mandar exibir as fórmulas aqui, eu vou copiar essa fórmula e vou colar aqui, você pode ver que o endereço mudou apenas para o H, certo? Para a coluna aqui. Ele vai pegar a fórmula a célula de cima, é uma fórmula, e junto com a taxa aqui, que não mudou. Né? Apesar da fórmula se encontrar aqui, não é mais relativamente. A parte relativa é apenas a primeira parte, que é o H, então pega
relativo à parte de cima dela, a primeira célula acima, assim como está pegando a primeira célula acima. E a parte absoluta é fixa, não muda. E aí está pegando aonde se encontra a minha taxa. Né? Vou passar para cá também. Excelente, tem aqui o valor da fórmula sendo aplicada a cada uma delas, né? Bom, e uma coisa que eu gosto de lembrar também, me ajuda, a absoluta é só você pensar no absoluto como sendo um cifrão, que é o que se encontra na fórmula, né? Antes da coluna e antes da linha. E o que é uma referência mista? Ele vai pegar ou a coluna ou a linha. Então, se colocar o cifrão apenas em uma dessas duas, né? Aqui nós temos uma tabela, a qual mostra a exponenciação de x elevada a n, né? Então, eu vou pegar aqui a minha fórmula, sempre começa com igual, selecionei aqui minha coluna x, né, n, no caso, e aí eu vou colocar um cifrão antes da coluna, e aqui, vou elevar o símbolo de exponenciação, potencialização, que eu estou levando x a n, é um acento circunflexo, então você pode digitar ele aí, shift ao lado do C cedilha no teclado brasileiro, e aí eu vou colocar a célula de cima, mas agora eu vou deixar a linha fixa apenas, a coluna vai mudar, porque a coluna vai andando aqui, né, e a linha está fixa de número 10. E o contrário aqui do x é a coluna n, que vai ficar fixa e a linha vai mudando, ou seja, aqui o primeiro é 12, mas vai mudando. Bom, eu apertei um Enter, me deu o resultado de 1 elevado a 1, que é o n, e se eu ampliar aqui, já vai me dando os outros resultados, e se eu auto-preencher para cá também, eu devo ter uma tabela igualzinha a essa daqui. É isso aí, tá certo. Você não precisa entender essa fórmula matemática, é uma fórmula um pouco complexa, mas o que eu queria deixar claro aqui é que referências mistas, você pega ou a coluna, ou se entendeu, excelente, bom demais, parabéns. Mas então, referências mistas, você vai pegar ou a coluna e deixar fixa, ou a linha e deixar fixa. Aguenta aí que nós já estamos chegando nos exercícios, vai ter exercício prático para vocês colocarem em prática, né, esse exercício, todo esse conteúdo aprendido nesse capítulo. Então, essa foi a aula de referências mistas, que você acabou de ver aqui. Referência absoluta, que pega uma célula fixa e não altera, independente da onde a fórmula estiver. E referência relativa, que aonde a fórmula estiver, ela vai pegar as 3 acima, se tiver em outra célula, vai pegar as 3 acima, como no exemplo aqui. Estamos chegando nos exercícios, bem em breve nós vamos fazer isso.